Fala, Fenômeno Azul! Salve, salve! Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso último vídeo desse mês de julho, né? Desculpa, de junho, né? Tá chegando julho amanhã e a gente espera gravar muito mais vídeos para vocês, inclusive com notícias boas do Clube do Remo, já que esse mês de junho foi escasso, né? E as poucas notícias que nós temos não são muito chamativas, né? A gente pode aqui dar uma resumida. CT, nada. Bainão, nada. Contratações, nomes até agora, muito aquém do que a torcida do Remo espera. E a Copa do Mundo tá rolando aí. E o clube do Remo me parece que tá jogando contra o tempo. Deixa o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo, tá bom? A partir de amanhã, como eu falei, a gente espera que tenha muitas notícias novas do Leão Azul Paraense. O Clube do Remo oficialmente anunciou a saída de 3 jogadores. Esses 3 jogadores a gente já havia falado. Porém, como é o final do mês, os contratos vão se encerrando, né? Automaticamente, os contratos que estão lá registrados no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF. E o João Pedro é um desses jogadores. Lógico, outros jogadores provavelmente amanhã deverão ser anunciados de forma oficial, deve estar saindo no BID e o Remo se livrar aí de uns jogadores que realmente não servem para o clube azulino. O João Pedro, né, é um desses jogadores que foram anunciados de forma oficial pelas redes sociais do Clube do Remo. O João Pedro é um atacante que veio lá de Guiné-Bissau, de 29 anos de idade, como vocês podem ver na tela. E a temporada 2026 dele, né, disputou 14 jogos e fez 3 gols. Foram 6 jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série A, 3 pela Copa Norte, 4 pelo Campeonato Paraense e 1 pela Supercopa Grão-Pará. Ele marcou um gol no Brasileirão, esse gol, se eu não me engano, foi contra o Mirassol, né? Foi o primeiro gol do Remo, inclusive, na Série A após 32 anos, foi ele que marcou. Foi um dele e um do Aleph Manga, se não me falha a memória, se eu estiver errado, por favor, me corrija nos comentários. Fez 2 no Campeonato Paraense, né? Foi apenas 3 golzinhos e jogador que tem a dupla nacionalidade também, Portugal, né? Português. E vocês podem ver alguns jogos que ele disputou, né? Remy Galvez, Remy Cruzeiro, jogou ali 8 minutos. É um jogador que foi até um certo ponto importante para o Remo ano passado. A gente não pode esquecer que ele fez 2 gols contra o Goiás no acesso, né? Então vai ficar marcado pelo jogador que fez os gols contra o Goiás no Mangueirão lotado, o maior público da história do Mangueirão. O Remo acabou hoje estando na Série A pelos 2 gols dele, mas, sendo muito sincero, é um jogador que deixou muito aquém, né? De ter uma qualidade para um Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogador que é muito esforçado, né? Um jogador que luta o tempo todo, mas um jogador que não sabe usar a sua força física, né? O seu corpo, né? A gente pode dizer assim. Jogador que tem limitações técnicas muito, muito mesmo para uma Série A. E nada contra o jogador, nada contra o pessoal do jogador, perdão, tá? É analisando aqui friamente a questão técnica do jogador que não tem realmente as condições de disputar uma Série A. Muito obrigado, né, ao João Pedro, grato eternamente pelos 2 gols que fez ano passado na Série B para o Remo poder subir para a Série A, mas, sinceramente, ele não tem condições de vestir a camisa do Clube do Remo para a Série A e vejo que a diretoria acertou, né, na dispensa do jogador, ou melhor, não renovar o contrato do jogador. O outro jogador é o Patrick de Paula, né, que a gente já havia anunciado, inclusive ele foi embora para se operar de hérnia, né, e não cumpriu o contrato. Eu digo que o Patrick de Paula, ele é um talento perdido, tá? Não pelo Remo, porque oportunidades este jogador já teve muito, o que me deixa triste, né? Porque o futebol hoje ele está sedento de jogadores de qualidade, ainda mais volante, né? Um volante que joga de cabeça erguida, um volante canhoto, né? Um segundo volante de muita qualidade que a gente raramente vê no futebol. Mas a gente sabe que o problema do Patrick de Paula sempre foi extracampo, né? Um jogador que gosta de se envolver em algumas coisas que o futebol moderno já não aceita, né? Vocês estão entendendo o que eu quero falar aqui, para não dizer outras coisas. Um jogador que teve uma oportunidade muito grande na sua carreira quando jogou no Palmeiras, né? É, chegou ao Botafogo e tinha tudo para, inclusive na época, ali ser vendido para a Europa, com apenas 21 anos. Eu lembro muito bem do início de carreira do Patrick de Paula. Quando o Remo até contratou, eu falei, né? Olha, qualidade tem para jogar a Série A. Agora vamos saber se ele vai querer jogar a Série A.
Começou muito bem o Campeonato Paraense pelo Remo, né? Demonstrou qualidade em alguns jogos também, quando esteve em campo. Depois caiu muito de produção, tinha um jogador preguiçoso em campo, naquele time fatídico do Clube do Remo no Campeonato Paraense, principalmente do meio para o final, que não queria jogar, né? Tava na cara, acabou entregando o título para o rival. Na Copa Norte a mesma coisa. E no Brasileiro da Série A, ele disputou, né, 6 partidas, deu 2 assistências, inclusive, para gols. É um jogador que foi bem o início da competição ali contra o Mirassol. Chegou até a ser utilizado de falso 9 pelo El Louco, né? Aquele treinador louco que nós tínhamos aqui, Carlos Osório. Terminou o jogo como atacante contra o Mirassol. Não me esqueço disso até hoje. Não consigo engolir isso aí. E desde lá caiu de produção, né? Um jogador que foi pego embalado à noite aí por Belém. Um jogador que me deram informações que não gostava muito de treinar. Ou seja, como eu iniciei aqui, né? Um talento perdido, um jogador que 26 anos de idade, com uma qualidade para mim de futebol que hoje a gente não consegue ver muito no Brasil, né? Cadencia o jogo, joga de cabeça erguida, canhoto, consegue lançar, consegue fazer um terceiro homem de meio campo, mas Deus deu o dom para ele e ele não sabe aproveitar. Então, Patrick de Paula está sem clube, né? Acho que o Remo, pelo menos em uma Série A, acho que foi o último clube que ele vai ter chance. Não acredito que ele vai conseguir jogar a Série A esse ano. Pode até jogar, porque ele tem os números aí disponíveis, né? São 13 partidas para você disputar por um segundo clube. Ele fez 6 partidas, ou seja, faltaram 7. Mas, como a Série A ela é muito visível, ela está sendo muito analisada, acredito que não vão pegar o Patrick de Paula para disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Então, deve disputar uma Série B ou até uma Série C, ou tem que sair do país, né, para poder desempenhar suas funções, como eu falo, né, e vou repetir de novo. É um jogador que tem qualidade, é um jogador novo, mas parece que fica jogando, né, as oportunidades pro ralo. Outro jogador que a gente vai falar aqui, acredito que vai deixar vocês com muita saudade, né? E eu vou dar minha opinião sobre também, é o Diego Hernandes. Bom, o Diego Hernandes veio contratado para ser o camisa 33, né? Muito se ficou ano passado assim, em cima do muro. Porque apesar, assim como o Patrick de Paula, que já teve algumas chances na carreira, o Diego Hernandes também, inclusive no próprio Botafogo, vacilou muito lá no Botafogo, né? Problema extracampo, então a gente ficou ressabiado. Diego Hernandes veio ano passado e digo para vocês que ao lado de Caio, Vinícius e Rangel foram os 3 principais jogadores pelo acesso. Lógico, o Guto Ferreira, tá? Sem desmerecer o resto do elenco, mas individualmente falando, foram os 3 principais jogadores para o acesso do Clube do Remo. Não posso esquecer também do Marcelinho, né? Mas enfim, o Diego Hernandes veio, vestiu a camisa 33. A gente sabe que a camisa 33, quando encaixou no Eduardo Ramos, não foi tão bem aceita. Ele voltou a usar 10 e aí deslanchou, né? Depois colocou a 33 de novo e aí sim conseguiu jogar, sendo ali o eterno, né? Maestro 33, Eduardo Ramos. Mas o Diego Hernandes veio para fazer a mesma coisa. Se ficou com medo de não dar certo, o peso da camisa, essa mística, mas não, foi de primeira. Caiu nos braços nos braços do torcedor azulino, nas graças do torcedor azulino. Numa vitória que o Remo tinha de 2-0, né? A Lamucurita de Série C empatou. No último lance, ele fez um gol lá do meio da rua, no ângulo, praticamente ali rebaixando a Mucura e colocando o Remo mais perto de um possível acesso. E aí caiu de vez, né? Aí no gosto do torcedor azulino. Jogador canhoto, de muita raça, de muito vigor físico, né? Uruguaio, sempre tem, né? Jogadores sul-americanos assim, mas ele incorporou o Fenômeno Azul. Incorporou o Clube do Remo, sempre jogando com muita vontade, e não só com vontade, com muita qualidade. Lembra de jogos dele no Bainão, contra o Atlético Paranaense, jogos dele ano passado contra os times do Avaí, o time do Goiás, né? Jogos memoráveis ele fez na Série B do ano passado, tá? Todos os jogos que o mesmo atuou, todos eles foi bem, né? Dando algumas assistências, fazendo poucos gols, mas dando bastante assistência. Um jogador que vestiu a camisa, né, incorporou o manto azulino, né, tanto para foram 14 jogos, 3 gols e 2 assistências e 5 pré-assistências, ou seja, ele participou de praticamente mais de 70% daquele possível acesso do Clube do Remo em gols, assistência e pré-assistências, né, e o jogador que sai do Clube do Remo com um carinho imenso do Fenômeno Azul. Muito se tem, né, daquela questão se ele não quis ficar, se foi o Botafogo que não quis, se não chegou a um acordo comum dos dois. Hoje ele deixou
um vídeo que eu vou deixar no final desse aqui, na sua rede social, muito bonito, se declarando ao Fenômeno Azul e ao Clube do Remo, que eu tenho certeza que, diferente do De Paula, ele soube aproveitar a oportunidade. Ele sai daqui como ídolo ou não. Isso vai da interpretação de vocês, tá? Não sei se o que ele fez dá para se tornar ídolo. Isso é interpretação, tá? Vocês podem escrever aí embaixo. O Diego Hernandes é ídolo ou não é ídolo azulino? Deixa aí embaixo, inclusive, nos comentários. Mas ele sai daqui com uma oportunidade bem aproveitada. Se ele não aproveitou algumas poucas oportunidades esse ano, a gente tem dois modos de pensar. Eu digo a gente, eu tenho dois modos de pensar. O primeiro, ele só entrava no fogo. O segundo, ele já sabia que ele seria demitido. Então, pô, tu vai trabalhar sabendo que tu não vai estar mais naquela empresa? Você não vai se doar e também não vai conseguir, de maneira alguma, entregar tudo aquilo que tu pode. Então, eu não vou jogar contra o Diego Hernandes, tá? Assim também como eu não vou jogar contra a diretoria, ou falar a verdade, a gente não joga contra, né? Falar a verdade, porque a gente não sabe o que ocorreu de bastidores, se realmente o Remo não conseguiu, né, comprar o jogador, financiar o jogador, ficar com o jogador por empréstimo ou até mesmo de forma definitiva. A grande verdade é que ele se despediu e deu para perceber que ele tem um carinho e um amor pelo Fenômeno Azul e pelo Clube do Remo. Quem sabe um dia ele possa voltar, até porque é um jogador muito novo, né? É um jogador que tem 26 anos, na mesma idade do Patrick de Paula. E aí, comparando os dois, o Patrick de Paula não aproveitou a oportunidade que o Remo deu, já o Diego Hernandes aproveitou a oportunidade que deu. Informações que eu tenho é que ele pode estar fechando com um clube que está disputando a Libertadores. Então ele vai cair para cima, como se costuma dizer no futebol, né? Talvez receba um salário maior e para disputar a Libertadores sempre vai ter mais visibilidade do que você disputar apenas um brasileiro. O certo é disputar um brasileiro e uma Libertadores, uma Sul-Americana. Então ele estava disputando apenas o brasileiro pelo Remo. Uma boa sorte, né? Tanto ao João como ao Patrick de Paula e principalmente aí o Diego Hernandes, que realmente foi incrível com a camisa azulina, né? E aí o vídeo do Diego Hernandes se despedindo do Clube do Remo. Galera, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. A partir de amanhã, se Deus quiser, 2 vídeos diários, a gente falando as notícias do Remo e também aí da Copa do Mundo, onde a seleção brasileira, né, avançou de fase, está nas oitavas de finais e vai pegar agora, né, o Haaland, a Noruega. Valeu, galera. Fui. Cuando llegué al Clube do Remo, encontré un clube con una torcida gigante. Uma torcida muito apaixonada. Tive a oportunidade e a honra de usar o número 33, um número muito importante para o remista, no qual este número representa muito mais do que apenas um clube, representa uma torcida. Desde o primeiro dia entendi o peso e a responsabilidade de carregá-lo nas costas. E talvez o destino tenha determinado que, justamente vistiendo ese número especial para cada remista, eu, Diego Hernández, pudiese ter o privilegio de vivir algo mágico, de presenciar algo épico, que también ficará para la memoria de mi familia y de todo torcedor remista. Vou guardar no meu corazón a lembrança de ser o número 33 que conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro após 32 anos. Saio com o coração leve, elevando as lembranças que jamais serán apagadas y a certeza de que este capítulo ocupará un lugar especial na minha vida para sempre. É por isso esta despedida não é apenas um adeus, mas um sincero agradecimento por tudo o que eu vivi. Vou sabendo que Remo é Belém, não tenho dúvidas disso. Diego Hernández 33.